Oiê, Olá, Ju! Tudo bem, queridona? tudo jóia? Tá escutando bem? Tô ouvindo bem. Boa noite. Boa noite, né? Olha, tá o povo tudo maravilhoso aqui chegando. Que Ju, delícia. o Renê Faz deve tempo estar que a também gente não se chegando. encontra por aqui, né? Faz, faz mesmo. Eu falei pra eles que eu tava até com saudade, tô até lembrando como é que faz as coisas aqui. É verdade. Vamos lá. E aí, Ju? Olha lá, querida Su, tá ali dando boa A noite também pra Su, você. que legal. Bem-vindos, pessoal. Acho que vai ser bem bacana hoje, hein? Ah, Ah, Clau. muito! Oi, Clau. Saudades também. Oi, Muito Lu. Que bom. delícia você aqui. Que gostoso. Julio Ah, lá o chegando. Rúlio chegando, que prazer. Muito bom, Rúlio. Que bom que você conseguiu chegar. E vamos ver, ó, acho que agora o Renê está pedindo aqui. Perfeito. Agora chegamos todos. Vamos ver, querida Ju, tá ouvindo bem por aí? Sim, tô ouvindo super bem. Tá me ouvindo bem? Sim, acho que o Renê também está chegando. Boa noite, querido Renê. Boa noite, Cristi. Boa noite, Julie. Oi, Renê, boa noite. Ai, que delícia, hein? Ó, o Rúlio também já está aqui. Então vamos lá, gente. Então é um prazer muito grande, né, para nós a gente estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa, né? Gelada, mas com o coração aqui super aquecido para a gente fazer esse bate-papo sistêmico. E a intenção aqui é a gente fazer um bate-papo, contar um pouco da história, né, de como surgiu esse projeto entre nós, de como a gente tem colocado esse projeto, né, em contribuição também para as organizações. E fiquem à vontade de fazerem perguntas, né, da gente também interagir, ou curiosidades. E a gente vai fazendo esse bate-papo, incluindo também quem tiver novas contribuições aqui também em formato de pergunta. Então, eu vou pedir para o Renê começar fazendo uma apresentação dele também, depois ajuda, depois eu volto também para falar um pouquinho de mim, para quem não me conhece, e a gente começa. Pode ser, Renê? Cristi, Pode ser? só fazer Fale, uma querido. interrupção aqui bem rapidinho. Eu vou entrar do meu Sim, Instagram do Juliana Lemos. Eu tô no outro Instagram. Eu vou sair e já tá volto. bom, Tá bem? tá bom. Beleza. Eu acho que mas dá para você começar, Renê, né? Eu acho que a gente, o que você acha? Tá. Sim. Bom, é importante a gente relembrar que dentro da nossa área, né, das constelações familiares, é muito importante trazermos, né, pesquisa, trazermos relatos, né, e escritas. E esse livro que nós estamos lançando, em coautoria aí, é exatamente um trabalho em cima da consultoria sistêmica, do coaching sistêmico, das constelações organizacionais, né? Então, por exemplo, o nosso colega, né, que está presente aí, Sim. o Júlio Príncipe, ele lançou um livro, recentemente lançou outro, né, de constelações organizacionais, e agora a gente pode falar que aqui no Brasil temos também um livro de constelações organizacionais que estamos lançando agora dia 25, né, do 6. Falando um pouco do nosso percurso dentro das áreas organizacionais, né? Então, vocês vão ter 3 pontos de vista diferentes, 3 formas de trabalhar com essa temática, né? Então, por exemplo, eu no meu consultório eu trabalho mais com o coaching sistêmico, apesar de ter tido, né, professores que falavam das constelações organizacionais, da consultoria sistêmica, né? Cada um vai adaptando a ferramenta da melhor forma possível em sua área, né, em sua prática, né? Então, a Juliana traz a prática dela, você traz a sua, né, com a inteligência, né? Então,
fizemos um bate-bola aí, e esse bate-bola começou com uma conversa, começou com um fórum e acabou sendo escrito. E é um convite também para os nossos colegas, para quem está assistindo, também fazer isso, né? Se vocês tiverem experiências que vocês puderem relatar, escrever, o nosso campo precisa disso. A gente está falando aí de gestão, a gente está falando de liderança, a gente está falando de inteligência emocional, habilidades socioafetivas, que são temáticas que sim, agora, pós-pandemia, pandemia pós-pandemia, a gente está vendo o preço que isso cobra. Né? Então, a gente sabe tanto da questão do burnout, a gente sabe da questão de quantas pessoas estão adoecendo, também nas áreas profissionais, e como cuidar disso, como tomar consciência disso, o que fazer com isso, tanto para o gestor como para o colaborador, funcionário, empreendedor. Né? Então, é um livro que pegou várias áreas aí. Né? E você pediu para me apresentar? Sim. Meu nome é René Schubert, sou psicólogo e psicanalista. E bem-vindos todos que estão aqui hoje. Muito grata, Renê. Então, antes da Ju se apresentar também, falando, né, como é que a gente conheceu o Renê, eu e a Ju, a gente fez uma primeira formação nossa de constelação familiar, já há alguns anos, e o Renê fez parte de uma, né, das disciplinas dos módulos da formação, e a gente se conheceu lá. Então, é muito interessante também que as coisas foram acontecendo, né, de uma maneira natural e fluida. Então, é um prazer muito grande, aí até olhando pela ordem sistêmica, né, faz total sentido ele começar essa nossa live em honra mesmo, Renê, porque de alguma forma você nos inspirou também com a sua abordagem, que é diferenciada, a fazer esses registros, né? E ele falou disso muito bem. Muitas vezes a gente tem práticas incríveis, e falando no campo das organizações, da organização, e a gente não registra. E o quanto que isso contribui, a gente está sentindo na pele agora, ao a gente começar a olhar para isso com mais seriedade e olhando para o momento pandemia, né, as consequências pós-pandemia, que a gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso. Mas antes, vamos lá, querida Ju, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Juliana, sou psicanalista clínica como Renê, sou consteladora sistêmica, mas tenho já 15 anos de jornada no contexto organizacional, trabalhando em multinacionais. E hoje meu foco de atuação são os atendimentos individuais, são os atendimentos em grupo também, e consultoria sistêmica, né? E como o Renê já bem colocou, como nasceu o livro, como nasceu esse projeto lá no comecinho da pandemia. E eu trago aqui em um dos capítulos uma abordagem chamada Teoria U, que é uma teoria de criação de soluções e inovação, que foi desenvolvida por dois grandes pesquisadores do MIT nos Estados Unidos. E a Teoria U ela se encontra dentro do campo sistêmico, né? Ela é uma abordagem específica para a gente sair de uma mentalidade, de uma postura e de um comportamento de repetir padrões de passado e criar soluções visando possibilidades de futuro. É uma abordagem assim que eu uso muito no consultório hoje, porque como a gente precisa fazer promoção de mudanças, né, a gente precisa alavancar junto, não só com as pessoas em atendimentos individuais, mas também em grupos, a sair de um estado antigo e partir para um estado novo, né? E a Teoria U, ela conta exatamente como a gente faz esse caminho. Então, o encontro da Teoria U com o pensamento sistêmico, ele é muito sinérgico, ele é muito integrativo, né? E é uma abordagem altamente usada, principalmente agora, depois da pandemia, que a gente está percebendo o como é importante a gente trabalhar em redes. A Teoria U fala exatamente isso, né? Como a gente consegue sair de um sistema que a gente olha só para nós e como a gente faz para olhar para um sistema que olha para o todo
e é muito aplicado para inovação, para projetos de mudanças mesmo, né? E esse é um pouquinho da minha contribuição dentro do livro, dentro desse projeto maravilhoso que aconteceu aí, que a gente gestou durante a pandemia. Muito bom. E Ju, então falando um pouquinho para mim, daqui a pouco já tem algumas perguntas nós vamos responder, e tem tudo a ver já com o que a gente tem no livro também, do Ken Wilber, né, que é uma das bases e fontes. Para quem não me conhece, né, eu sou a Cristi, eu sou psicóloga também de formação, trabalhei durante 15 anos nas organizações, sempre na área de gestão e desenvolvimento de liderança e equipes de alta performance. E há 8 anos nós cofundamos a Inteligentes, e um dos motivos da gente criar a Inteligentes foi realmente criar esse espaço para, em algum momento, as constelações atuarem, né? Porque a gente acredita nessa visão sistêmica. E aí comecei uma formação familiar, depois fui fazer a estrutural com o querido Guilhermo, né? Que também a gente cita e com muita honra, e também recebeu o nosso primeiro livro físico. Ele não pôde estar aqui hoje, mas depois vai assistir. E depois a gente, constelação organizacional, continuamos a formação, continuei. E hoje, inclusive, estou finalizando esse final de semana a constelação circular com o Guilhermo também, que tem total conexão com o mundo organizacional. Então, quando a gente fala de organização, né, é um organismo vivo. E um dos capítulos, eu contribuo nesse projeto de nós três, né, com 2 capítulos. O primeiro capítulo é trazer mesmo a questão da diferença do que é uma constelação familiar e do que é uma constelação organizacional. E a constelação organizacional, ela foca na solução, né? Então tem bastante sempre o foco e a solução e os pontos cegos que estão ocultos e que normalmente são invisíveis, e quando são revelados e até desvelados, o quanto que expande essa nossa visão sistêmica para olhar, né, o que de fato é a raiz de um problema, o que de fato precisa ser incluído no sistema e que está sendo excluído, e como, de alguma forma, equilibrar o dar e receber interno. Então, falando um pouquinho das 3 leis de uma maneira sintética. E durante há quase 17 anos, né, eu conheci, a partir da Franklin Covey, a teoria da dinâmica da espiral, que eu fui começar a entender os fundamentos, né, do que era uma liderança de alta performance, e cheguei nos estudos do Graves, que estudou, né, como pioneiro, como o ser humano adulto saudável funcionava, né, e como é que ele atuava, inclusive, nas organizações em termos de cultura. E aí, os 9 níveis de consciência, que fazem parte também de um outro capítulo, que é de liderança sistêmica, é a base para a gente olhar essa consciência sistêmica que tudo inclui e nada rejeita. Então, também conversa muito com o campo das organizações. E aí, depois, o Ken Wilber, inclusive, ele traz essa abordagem falando da vida prática nas organizações, e uma das perguntas aqui que perguntaram, né? Então, é tudo integrativo. Então, a constelação organizacional, ela tem a base, e que esse também foi o nosso movimento aqui, integrativo entre nós e sinérgico, e que todas as teorias, né, sistêmicas, elas têm o mesmo olhar, né, que é olhar essa gestão do invisível, que nem sempre, numa perspectiva de liderança mais tradicional, é vista e nem percebida como algo relevante no primeiro momento. Então, é muito empolgante, né, falar disso, e o quanto que as organizações pós-pandemia, e aí a gente tem percebido isso, né, Renê e Ju também vão falar, estão se abrindo para esse movimento. Porque até então tinha, e a constelação familiar tem muita contribuição no âmbito familiar, né, de relacionamento, e as constelações organizacionais, de alguma forma, ainda estavam mais tímidas, né, até perceber, né, que as incertezas, elas são muito mais claras e declaradas, e a pandemia trouxe isso para nós,
do que as certezas absolutas que a gente busca de alguma forma por várias crenças e paradigmas, culturalmente falando, de uma maneira geral. Então, fala um pouquinho, Renê, como é que você tem percebido esse movimento também no coach sistêmico e conta um pouco para nós da sua contribuição, né, que é extremamente relevante também nos capítulos aqui do nosso livro. Sim, como você falou, né, nós olhamos para as organizações como organismos vivos, né, e isso vem muito de Bertalanffy, né, com exatamente a questão da teoria geral de sistemas. Estamos num mundo que ainda tem muito essa característica do VUCA, né? Vulnerável, instável, intenso, imediatista. Essa é uma característica que foi reforçada aí também com as mídias sociais. E cada pessoa que chega no consultório, cada empresa que nos busca para uma constelação organizacional, ela traz questões próprias, né? Logicamente, ela está inserida num contexto, ela está inserida numa cultura, mas ela vai desenvolver sua própria cultura, suas próprias formas, suas próprias regras. E aí a gente verifica como isso está alinhado ou não com uma ordem maior, né? Que o Bert Hellinger aí nomeou as ordens do sucesso, né? E que sim, todos nós seguimos, né? Seguimos dentro da nossa família uma ordem e seguimos sim dentro de empresas, dentro do nosso empreendimento uma ordem. Então, a constelação organizacional ela é uma ferramenta tanto de diagnóstico como de ação, né? Onde você vai oferecer para o seu cliente, seja ele individual, seja o grupo, ferramentas, né? Como você disse, soluções. Quer dizer, em cima daquele organismo que se mostra, daquela empresa que se mostra, quais que são os defeitos, as dificuldades, os problemas e quais são os recursos dentro do organismo e quais a gente vai buscar fora, né? Então, nesse sentido, sim, a gente pode atuar, e na Alemanha a gente usa muito o termo, né, de aconselhar, né? Do consultor trazer um aconselhamento, principalmente quando são ferramentas de fora, né? Olha, eu acredito que vocês se beneficiariam, por exemplo, adotando a teoria U, né? Então, chamar um profissional que possa trabalhar isso com as equipes, de repente, individualmente com as equipes, depois ir juntando, quer dizer, fazer um trabalho de médio ou longo prazo com a empresa, né? Um trabalho de consultoria com essa empresa. Ou, de repente, não, tal e tal pessoa, tal e tal diretor vai fazer um trabalho mais de coaching, vai fazer um trabalho de direcionamento de carreira. Quer dizer, a gente vai perceber em cada caso como direcionar isso. E nesse sentido, a constelação organizacional, ela trouxe esse diferencial de um diagnóstico organizacional, e a partir daí, como que a gente vai proceder? E a gente pode proceder com várias constelações ou várias metodologias, como o coaching entra, por exemplo, numa delas, né? Que é um acompanhamento mais individualizado de um cliente específico dentro da empresa. Excelente, Renê. E conta para nós também, Ju, como é que você tem percebido, né, essa abertura, o que tem chegado para você e o que está vivo. É interessante perceber, né, que as empresas estão percebendo, e eu acho que foi o Cris que falou aqui no comentário dele, não é só o que está invisível, também precisa ser considerado. E a constelação, ela traz essa abordagem que parte de um pensamento sistêmico e conversa com a teoria U, né, com profundidade e, ao mesmo tempo, com praticidade, porque isso eu acho que é um ponto legal, né, Ju, de a gente trazer. Porque muitas vezes fala de constelação, mas o que é isso? Não é tão simples realmente explicar, a vivência faz a diferença, porém é importante trazer assim, que sempre traz um olhar para a ação. E o Renê trouxe isso, né? É um diagnóstico, que é um diagnóstico extremamente relevante quando é com esse olhar sistêmico. Por outro lado, encaminha ações também.
que estejam de acordo com aquele organismo vivo. Então, o que Sim, você com poderia certeza. incluir para nós? O que eu tenho percebido muito, principalmente nesse pós-pandemia, é que até no próprio campo das constelações organizacionais, para os nossos potenciais clientes, essa abordagem era vista como algo altamente complexo de ser aplicado. E, na verdade, o que a gente percebe é que a aplicação da constelação organizacional dentro de uma empresa, ela pode ser tão pragmática, né, principalmente pelo viés das constelações organizacionais, como em qualquer outro tipo de projeto, né? Então, o que eu tenho visto, assim, empresas que estão buscando implementar projetos novos, e aí a gente está falando de áreas de PMP, gestores de projeto, como a gente pode escolher as melhores pessoas para colocar dentro das posições de projeto. A constelação é um recurso para que a gente possa identificar através disso, que é a postura invisível de cada integrante do projeto, quem é que tem mais fit para fazer uma entrega melhor, né? Então, eu também percebo que, assim, e onde isso se liga com a teoria U? A teoria U é uma teoria que fala sobre disrupção, né? O que é disrupção? É mudança, é questionamento do status quo, né? Então, a constelação organizacional, através desse viés estrutural e até também partindo de um pouco daquilo que Hellinger já considerou nas ordens do sucesso, o diagnóstico é um diagnóstico muito cirúrgico. Então, a gente consegue identificar um exemplo. Eu fiz trabalho semana passada com um diretor de uma empresa e a dificuldade que ele colocou era, ele tinha um grupo, o grupo não conseguia atingir o resultado do departamento. Então, ele tinha um grupo de 15 pessoas e ele já tinha feito de tudo, né? Então, ele já tinha feito diversas ações, já tinha conversado com o grupo, já tinha mudado ferramentas dentro do trabalho e mesmo assim o resultado, né, o índice do departamento de desempenho estava muito baixo. E aí, quando eu coloquei uma constelação para ele, para fazer o diagnóstico, eu percebi que o impacto dele dentro do grupo, porque ele estava assumindo uma postura que eu chamo postura do salvador, que é uma postura muito paternalista frente ao grupo, estava tolhindo o grupo de caminhar rumo a uma entrega maior. Então, ele como o número 1 dentro daquele grupo de supply chain, ele estava adotando uma postura paternalista, que é um pouco do que o René fala no livro, né, sobre sobreposição de contexto, ou seja, ele estava trazendo aquela postura pessoal para dentro do grupo, e a postura dele, de uma maneira invisível, estava tendenciando todo o grupo a olhá-lo como o maior responsável, e aí as pessoas acabam não fazendo uma entrega na potência que elas conseguem entregar, né? Então, eu percebo que, assim, existe hoje uma abertura maior para se fazer aplicação de projetos sistêmicos dentro da empresa, porque eu venho também assim fatiando a questão da empresa. Então, quando a empresa coloca um problema na mesa, eu venho fatiando esse problema em pedaços menores, em partes menores, e aplicando esse diagnóstico sistêmico, é possível a gente ir fazendo a modulação do sistema, né? Dirigindo o sistema para aquilo que é o mais potente, aquilo que é o mais. E aí, fazendo uma associação àquilo que a gente sabe que existe dentro das premissas sistêmicas, que é a premissa de equilíbrio, né? Para se ter um equilíbrio no sistema, a gente precisa entender quais são essas dinâmicas ocultas, ou seja, que são dinâmicas interrelacionais e interpessoais, ou seja, o ser humano é a matéria-prima principal para que o resultado dentro de um grupo, dentro de uma empresa, dentro de um projeto, ele seja alcançado. Então, quais são essas dinâmicas interrelacionais que estão bloqueadas? Como é que a gente educa essas pessoas, né? Como é que a gente educa esse sistema? Ou quais são os caminhos possíveis para que eles possam sempre olhar para uma entrega maior, né? Então, eu tenho visto que assim, essa abertura ela está acontecendo agora. Eu acho que o período pandêmico, ele fez com que todo mundo entrasse numa autoanálise, mesmo que não quisesse. E a gente sabe que as empresas são compostas por pessoas. E de uma forma ou outra, eu enxergo também que está acontecendo
eu diria que uma nova revolução no jeito de trabalho. A gente vem vindo de um Fordismo, de revolução industrial, de estruturas de trabalho e sistemas muito naquele pensamento causa e efeito. E eu chamo isso daquela inteligência mais cognitiva. Se eu mexo uma peça, eu já sei qual vai ser o efeito ali na frente. E a inteligência sistêmica, que faz parte desse campo sistêmico, ela está falando do quê? Da importância de eu considerar aquilo que é o pensamento causa e efeito, mas eu considerar também a inteligência inata, fisiológica e biológica do ser humano que faz parte do sistema. E aí a gente está falando de corpo, a gente está falando de postura, né? Que é algo que está começando a ter uma abertura para que seja incluído dentro das organizações. Então, essa perspectiva que eu tenho percebido nas atividades aqui de consultoria sistêmica. Excelente, Ju. Eu vou voltar aqui uma pergunta que eu vejo que é bem interessante, que vai linkar aqui o que você trouxe, é da Paty. Alguma dica para abrir essa possibilidade, né, para as organizações mais ortodoxas, né, mais tradicionais? O que eu posso dizer, Paty, está totalmente em linha com o que a Ju trouxe. Essas empresas mais tradicionais, pensando nos 9 níveis de consciência que a gente traz até no livro, está no 4º nível. E o 4º nível, a grande maioria da população está no 4º nível, que é o quê? Ainda está fechado para olhar esse pensamento sistêmico, essa inteligência sistêmica, porque está ligado a causa e efeito. Uma das formas de criar uma abertura, uma condição para elas se abrirem, é quando elas percebem que a estrutura atual já não está fazendo mais sentido em termos de resultado, mesmo prático e até financeiro. E ali a gente consegue começar a entrar com alguns exercícios sistêmicos de ordem, né, para olhar, né, como estão os profissionais dentro desse sistema. Cada um está no seu lugar, ocupando a responsabilidade que lhe cabe. E às vezes, gente, parece que é simples isso, mas não é óbvio, né? Não é nada óbvio. E quando a gente consegue fazer esse exercício de olhar uma estrutura organizacional, um organograma mesmo, e começar a perceber isso que está desenhado é o que é vivo no sistema, ou isso é simplesmente algo que foi desenhado, muitas vezes para uma auditoria, porque as tradicionais ainda são reféns de sistemas de auditoria que ajudam a sistematizar por um lado, por outro lado, se a gente não olha esse freio, né, impede da gente avançar. E cada um, muitas vezes, ocupa o lugar que não lhe cabe. Nesse exemplo que a Ju deu é fantástico, porque muitas vezes aparece um salvador ou aparece um perseguidor, né, dentro do triângulo de Karpman, da culpa, e a vítima fica ali sedenta, porque é um sistema onde tem muitas vítimas que dependem de salvadores e perseguidores para fazer acontecer o resultado. E aí é um movimento, gente, de fatiar mesmo, né? As empresas mais tradicionais, não adianta a gente chegar já falando até do termo constelação, porque tem uma rejeição grande. A gente precisa trazer os princípios sistêmicos, trazer casos reais, e aí começa a se abrir um movimento, que é o movimento de gestão e transformação sistêmica, e é muito interessante quando as pessoas, os profissionais se abrem para isso, e eu acredito até, e até dando gancho para o Renê, que também facilita quando as pessoas estão percebendo que elas estão invertendo, né, papéis, estão tendo sobreposições de papéis dentro desse contexto. Como é que você poderia trazer isso, Renê, para nós, na sua visão? Sim, é fato, né? Isso vai acontecer nas empresas, vai acontecer nas tradicionais, vai acontecer nas novas, né? Por isso, né, o diagnóstico é tanto para as novas quanto para as antigas, para as mais ortodoxas, né? E as ortodoxas ainda têm lugar, sim, no mercado, né? A questão é que a gente está vendo, sim, uma substituição, né? Mas é muito interessante perceber, por exemplo, aqui, né, as 3 pessoas que estão falando aqui são 3 pessoas que estudaram, né, as constelações, mas não necessariamente vão oferecer este produto. Porque
porque nós não temos apenas as constelações, né? Então, eu atrelo ao meu trabalho, sim, a psicanálise. Eu atrelo, e eu utilizei bastante no meu artigo, a Gestalt terapia. Então, quando a gente fala de sobreposições de contextos, a gente fala de figura e fundo, né? A gente fala daquilo que está em destaque, daquilo que está por detrás do que está em destaque. Sim. Toda função que eu ocupo, ok, a empresa me falou, ó, essa é a sua função, mas com que qualidade eu ocupo essa função? Quer dizer, como que eu me relaciono com esta função? Qual é a história daquele lugar? Então, o facilitador, o consultor, ele não vai olhar para as funções, ele vai olhar para os vínculos por detrás daquelas funções e como as pessoas atuam naquele lugar. Talvez, como você mencionou, de repente, de uma forma, como a Ju mencionou, de uma forma paternalista, talvez de uma forma matriarcal. E a gente sabe, né, por uma recente pesquisa feita pelo Sebrae, que grande parte das empresas brasileiras são familiares. Sim. Então, automaticamente, muitas vezes o que acontece em casa vai acontecer na empresa. E lugares vão ser confundidos. Sim. Eu já ouvi de vários clientes aquela frase, não, porque nossos gestores falam que a gente é uma grande família. Então, gente, família é o que eu tenho, né? Na empresa eu vou desempenhar meus talentos, meu expertise, eu vou trocar, né? Eu vou cooperar, eu vou fazer uma parceria. Na minha família é diferente, né? Na minha família existem outras ordens atuando. Agora, se eu misturar tudo e falar, não, é tudo a mesma coisa, né? Porque minha chefe, na verdade, é minha mãe, meu chefe é meu pai, né? Minha irmã é a gerente, provavelmente eu vou tratar eles na empresa do mesmo jeito que eu trato em casa, e isso vai confundir os funcionários, que vão se sentir perdidos em suas funções, em seus lugares. Quer dizer, eu sou um colaborador aqui ou eu sou um filho adotado? Sim. Né? E por incrível que pareça, gente, isso acontece com muita frequência. E às vezes o simples fato de você apontar essa dinâmica com um exercício, com um questionário, você já causa uma mudança, você já causa um movimento na empresa. Porque muitas vezes o diretor, o gestor, ele vai falar, nossa, eu percebi que era isso, mas achei, não deve ser isso. Né? Aí tem que vir uma pessoa de fora, um consultor, um coach, e apontar, falar, você está vendo essa dinâmica aqui? E o teu funcionário, como reage a isso? Né? E aí, certas peças vão se encaixando, e a gente fala, uau, então tem a ver com a minha postura? Tem a ver com a sua postura dentro desse organismo vivo que é a empresa. Então, não existem maus líderes, mas talvez existem gestões que não são funcionais naquela cultura, naquele momento. E isso precisa ser ventilado. Né? As minhas colegas não vão me deixar mentir. Quantas vezes a gente chega no diagnóstico de que a empresa não tem comunicação? Sim. Né? Existem comunicados, mas as pessoas não sentam para falar o que está pegando. Né? E por que não falam? Porque tem afetos envolvidos. Tem minha amiguinha com quem eu falo e tem aquele lá que eu não gosto, então eu não falo, eu não entrego. Quer dizer, às vezes a gente olha para a empresa e a gente fala, nossa, parece um kindergarten, né? Parece um jardim de infância. E aí, o que a gente vai fazer? Ok, dá para organizar um jardim de infância? Dá para organizar um jardim de infância. Está faltando, de repente, uma professora, uma coordenadora, uma orientadora, ou, de repente, simplesmente perceber que aquela briguinha lá está prejudicando o organismo inteiro. Não só aquela pessoa que você quer atingir, mas todos.
Por isso que a gente usa a teoria geral de sistemas, pensamento sistêmico, pensamento complexo, porque esse organismo, se uma parte não está funcionando bem, vai afetar ele como um todo. E mais uma vez, a constelação organizacional é uma excelente ferramenta para diagnosticar e para ver o que está atuando naquele sistema, né? Então, isso é uma frase que a doutora Úrsula falava muito. Sim, nós precisamos pesquisar as constelações familiares e organizacionais, porque elas carecem de comprovação, elas carecem de pesquisa. Só que é incrível quando você disponibiliza essa ferramenta, como as respostas surgem no campo. E nós nos beneficiamos disso, o nosso cliente se beneficia disso. E aí, a Juliana, a Cristi, eu, vamos utilizar outras teorias, outras bases também para fundamentar isso e poder entregar um produto para o nosso cliente, seja a consultoria, seja o coaching, seja uma constelação organizacional, né? Mas a gente trabalha com adultos, a gente trabalha com pessoas conscientes do processo. Perfeito, Renê. Você me fez lembrar um exercício, né? Que, na linha do óbvio, que nada é óbvio, né? O óbvio precisa ser dito. Um dos exercícios que a gente trabalha com bastante empresa familiar, que é nessa linha mesmo, que ajuda esse olhar de clarear, é quando a gente trabalha com os 3 círculos. Então, o círculo dos sócios, o círculo, né, dos profissionais e o círculo realmente do membro da família. E quando a gente tem essa clareza e utiliza, às vezes tem empresas que preferem utilizar isso como um cartão, ou como um boné de cada cor, ou como um crachá, cada uma de acordo com a cultura vai escolher. Isso facilita a organizar e tirar realmente com clareza essa sobreposição de contexto, né, e de não funcionalidade, gente, que não é nada óbvio. O Renê falou, é muito mais frequente do que a gente imagina. E só de fazer esse movimento é instantâneo, é impressionante. Por isso que às vezes é nessa linha da comprovação, e a gente também teve essa intenção de escrever o livro para mostrar essa questão, que às vezes demora anos para chegar numa solução, e ok, mas a constelação ajuda a olhar assim, tá bom, o que é exatamente que a gente precisa descobrir, né, na linha do que está encoberto, descobrir que está encoberto, e se a gente olhar verdadeiramente, incluir no sistema, vai fluir. As demais metodologias que às vezes estavam emperradas, às vezes as empresas investem fortunas mesmo em metodologias assim, de alta tecnologia, e aí não acontece, né? Movimentos de sistemas, eu já participei bastante de, né, ERP, de sistemas operacionais. O que falta olhar? Não é a questão do investimento, é reorganizar, cada um se posicionar funcionalmente no seu lugar, e aí a metodologia, claro que vai contribuir. Então foi bacana o Renê trazer isso, porque a constelação organizacional, gente, ela não é isolada, né? Ela é uma ferramenta, é uma abordagem que é muito efetiva quando ela é combinada com a sequência do que já existe muitas vezes, que está disponível no sistema, só que nem é valorizado, porque não é visto como algo que está contribuindo para uma produtividade saudável, para melhorar a comunicação, relacionamentos internos, e por aí vai. Então, pode falar, Ju. Você me fez lembrar, e o Renê também, algo que na teoria hoje a gente olha, que fala que a qualidade da intervenção depende muito da qualidade interna do interventor. E o que diz isso, né? Que a postura que a gente atua dentro da função que a gente está desempenhando, ela é chave para a gente performar, né? Então, você me fez lembrar também, Cristi, em algumas empresas que eu trabalhei, que estavam implementando metodologias Lean, Six Sigma, SAP, e exatamente isso, a empresa faz o desenvolvimento de um projeto, coloca aquilo dentro do projeto, as fases, quem serão os responsáveis, qual vai ser o investimento.
E aí faz uma previsão. Esse projeto pode ser implementado, sei lá, em 2 anos, 3 anos, e de repente trava. E aí a gente começa a olhar onde é que está travando. Está travando porque a postura interna de cada integrante do projeto às vezes não está adequada. Tem aquelas pessoas que estão muito bem posicionadas dentro de uma função específica no projeto ou como parte daquela ferramenta, daquele recurso novo, né, que a empresa está em implementação, mas normalmente o que a gente visualiza através de um diagnóstico sistêmico é exatamente isso. Uma pessoa com uma postura que é disfuncional dentro de uma posição e aí ela não consegue performar na melhor potência dela, né? Então, fala muito sobre isso, sobre essa qualidade interna. E porque é muito fácil a gente olhar, mapear um projeto, delinear qual vai ser o investimento, quem são as pessoas que a gente vai direcionar para aplicação, para treinamento, para execução. Mas quem é que está olhando para a postura? Para isso que vem de dentro, para isso que a gente é moldado já dentro do nosso sistema familiar. E aí, fazendo só um paralelo, né? Que é bastante o campo do René, que é a questão de sobreposição de contexto. Normalmente, a nossa educação emocional, aquele shape que a gente recebe dentro da família, aquela roupa de como eu atuo dentro da família, é o que eu levo para o campo profissional. Só que nem sempre isso é o adequado lá para a posição que eu estou ocupando. E a pergunta que eu gosto de deixar muito é: quantas pessoas estão fora de lugar? Quantas empresas estão gastando pelo custo de turnover altíssimo, né? Teve alguém que perguntou aqui, falando sobre se a constelação ou se o pensamento sistêmico, as ferramentas podem ser usadas no campo de fusões e aquisições. Muito, né? Sim, Porque imagina, muito. no campo de fusão, você consegue, através de uma dinâmica sistêmica, né, onde você está fazendo a avaliação de uma empresa que você está querendo comprar ou fundir, você consegue identificar se aquilo que é oculto numa organização A tem alguma relação de sucesso com aquilo que é oculto numa relação B, né? E às vezes a gente está trabalhando exatamente, eu chamo muito isso a lei de entropia, e é uma linguagem mais de engenharia, né? Essas forças são compatíveis ou não? Porque se for incompatível, o que vai acontecer? Vai dar bloqueio, vai paralisar projeto, vai gastar mais do que o que foi previsto em budget, né? Então a constelação ela tem exatamente eu digo assim, essa potência de olhar para isso que é invisível e olhar para aquela postura, a qualidade interna que a gente está entregando dentro da função que a gente ocupa também, né? Excelente, Ju. Tem uma pergunta também que normalmente eu faço para estimular, né? Quando a gente começa a trazer nas empresas, nas organizações, dentro dos times diretivos, numa mentoria coletiva, olhar alguns movimentos que estão nesse movimento de impedimento, de bloqueio, que algo não sai do lugar. E aí é bacana que às vezes a pergunta, né, e deixo aqui também para a gente refletir, às vezes você se sente bloqueado numa situação quanto líder, que não só dentro de empresa, mas dentro de uma instituição, e as coisas não funcionam. Fazer uma pergunta: isso está a serviço de quem? Né? Esse bloqueio está a serviço de quem? Se a gente chega a uma resposta que está a serviço, por exemplo, que em muitos casos acontece, de incluir um gestor que foi desligado de uma maneira desrespeitosa, né? Isso às vezes já faz toda a diferença, tomar consciência disso. Como que a gente... Então tá bom, eu estou fazendo, né, algo, de alguma forma, me sentindo sobrecarregado, sobrecarregada, não porque eu não tenho competência, porque a saída, né, o desligamento não foi honroso, independente dos motivos. Então, a constelação ela ajuda a olhar isso. Tudo que está bloqueando algo ou impedindo, fazer essa pergunta: a serviço de quem isso? O que está querendo incluir no sistema? E às vezes parece complexo, gente, mas é uma pergunta que abre tanto para a gente olhar, né? Então, eu lembro de um movimento já de algum tempo, acho que já faz uns 2 anos,
que tinha uma gestora que ela era muito competente, mas ela não conseguia entregar os resultados e ela não conseguia se envolver com as pessoas, né, com as equipes. E a gente percebeu que ela estava a serviço, sim, né, de uma outra gestora, que ela não foi reconhecida nas entregas que ela fez com muita maestria, no momento que a empresa estava passando, de muita crise, inclusive, e ela foi simplesmente rejeitada, né, sendo num discurso que ela foi transferida para uma outra unidade, mas na verdade não foi esse o real motivo. E aí, o momento que a gente lembrou disso, falou, como é que foi a saída dessa profissional que estava antes de você ocupar essa função? Não percebo que foi tão fluido, né? Teve uma transferência de unidade, mas não foi legal. Então, assim, vamos voltar a lembrar das entregas, né? Fazer uma linha do tempo das entregas que essa gestora fez. Gente, só de lembrar, tá? Foi 40 minutos esse lembrar, né? E aí, muitas vezes, o próprio Guilherme fala, né? O poder da constelação verbal, quando a gente tem essa postura interna de facilitador, de ser imparcial, não precisa nem de colocar no campo os elementos. Já faz a diferença, né? Eu me lembro, assim, que depois de uns 6 meses, a gente voltou no assunto, as entregas fluíram. Então, assim, a pergunta, né? Sempre quando está bloqueando algo, isso está a serviço de quem? Para quê? Não começar a achar culpados, a fazer caças, né, as bruxas mesmo, que isso acontece muito ainda nas organizações, e faz com que ainda afaste mais essa possibilidade da gente olhar o que é realmente o que precisa ser incluído no sistema, qual que é o movimento necessário para abrir algo que muitas vezes a gente nem está olhando com esse olhar. Então, muito legal trazer isso, né? E é muito por a gente se empolga, né? Porque tem muitas coisas para a gente trazer e o quanto que é vasto, né, Renê e Ju? Esse campo ainda para ser mesmo explorado no bom sentido e que as empresas estão abertas, né? Minha sensação é que as empresas estão abertas para isso. Nesse sentido, até, Cristi, complementando até a pergunta da colega, nas constelações organizacionais é muito comum pessoas constelarem abertura de empresa, marca, mudança de marca. Perfeito. E no consultório individual eu utilizo muito com jovens a questão vocacional, né? A constelação como uma ferramenta para olhar para os campos humanas, exatas, biológicas e direcionamento de carreira, âncoras de carreira, né? Quer dizer, Sim. Teve uma vez um profissional que me procurou e assim o processo foi de direcionamento de carreira, era uma pessoa que já estava no campo, e aí utilizamos o quê? Pensamento sistêmico, utilizamos sim as constelações familiares, utilizamos, e aí uma coisa que você falou que é muito importante, né? O consultor Anton de Croo falava muito disso, Gerhard Kigler também, a importância dos rituais dentro das empresas. Sim. Como que você entra, como você é apresentado à equipe, como você sai, o que você deixa, o que você leva. Quer dizer, trabalhar esta consciência. Inclusive, o Anton de Croo ele pegava bastante a teoria U para falar da importância dos rituais. Sim. Né? Quer dizer, como foi a minha passagem por este ambiente e o quanto eu tornei consciente esse movimento. E na hora que fomos fazendo os rituais, percebemos que ele tinha saído de forma apressada de muitos locais. Ou seja, ficou coisas a fazer mais para trás. E essas coisas pesavam na consciência dele, no corpo dele, no expertise dele. Então, precisava ser feito um ritual assim de despedida, de luto mesmo, de corte, né, de afastamento, para eu poder me abrir para o novo. Porque muitas vezes eu não consigo enxergar o futuro, eu não consigo enxergar o novo,
porque eu preciso fazer um luto, eu preciso elaborar perdas que muitas vezes estão engasgadas aqui na minha garganta. E às vezes até isso é solucionado na psicoterapia, né? Sim. Pô, eu vim na terapia achando que eu ia encontrar um emprego novo e, na verdade, estou aqui chorando por causa daquele emprego que eu perdi, né? Por causa daquele assédio que eu não trabalhei e que eu vi se repetindo em outros locais. Porque, e recentemente uma pessoa falou isso, ninguém pisa em quem está no chão, né? Isso é um movimento sutil, né? Quando eu sofro assédios, a minha postura ela pode ser a mesma ou ela pode mudar a partir do assédio. É um aprendizado, uma mudança de postura. Mas para isso eu tenho que tomar consciência do assédio, consciência dos recursos que eu tenho dentro daquela cultura organizacional específica. Sim. Né? Então, preciso de alguém fora neutro, preciso de alguém fora que possa apontar dinâmicas, né? Tanto no trabalho individual, como talvez no trabalho de grupo. Excelente, Renê. Então, vocês estão vendo que tem muitas possibilidades, né, para a gente poder atuar. Então, tem uma pergunta né, o que seria um tempo para uma constelação? Eu vou responder como a gente trabalha aqui, né? E aí vamos ver o que a Ju e o Renê trazem. Normalmente, quando chega uma demanda, né, do interessado, uma empresa interessada na constelação, a gente primeiro marca uma entrevista inicial para compreender até se é o momento da constelação organizacional, considerando a cultura organizacional. Porque já aconteceu algumas vezes de um gestor, por exemplo, participar de uma palestra sobre constelação organizacional, conhecer, né? Já até aconteceu de comprar o e-book na Amazon, né? Porque também está na Amazon o nosso livro, falar, eu quero conhecer mais, mandou aqui para nós, tal. Então, assim, o primeiro cuidado que a gente tem é fazer uma entrevista inicial para realmente perceber, é isso, é o momento da empresa, tem passos anteriores para a gente fazer antes de fazer realmente a constelação. Quando a gente percebe que é o momento, é uma constelação que a gente faz aqui hoje de diagnóstico, né? É uma constelação inicial de diagnóstico, que o processo em si inicial varia de 2 horas, né? Então, meia hora para contextualizar como é que vai acontecer o movimento, né, no campo, que a gente fala da constelação organizacional, em torno de 50 a 60 minutos a constelação, e depois a recomendação do que foi visto como próximos passos. Então, para vocês terem uma ideia de um formato e ter uma referência. Porém, tudo surge, né, e parte de uma entrevista inicial considerando, hoje a gente utiliza um assessment que a gente criou aqui na Inteligentes, né, dos níveis de consciência, para entender a cultura organizacional, para não ficar no desejo de alguém que às vezes tem um nível de consciência já mais elevado, no sentido que conseguiu perceber o valor da constelação organizacional, mas às vezes não é o momento. Né? Assim como muitos movimentos de SAP, né, de Oracle, que não era o momento de entrar nas organizações, né? O Cris até colocou um depoimento ali, e que às vezes perdem milhões por falta de preparar o terreno para incluir um movimento que é de disrupção, como a Ju trouxe também na perspectiva de teoria U. Então, respondendo um pouquinho para quem trouxe, acho que foi a Cris Bechara que perguntou aqui para nós. Ju, como você tem feito? Por aqui eu tenho trabalhado numa linha parecida, né? Primeiro eu faço uma entrevista inicial, e nessa entrevista inicial, normalmente as pessoas já vêm falando o nome quero constelar. E Sim. nem sempre é o caso de constelar. A Sim. constelação, ela vou fazer uma analogia aqui, ela é às vezes um tiro de canhão em algo que dá para ser feito num exercício sistêmico muito simples, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque às vezes o sistema ele não está com um nível de consciência pronto para que a gente possa rodar uma constelação. E quando eu falo de consciência, eu quero também
dizer que, assim, existe muito esse termo sendo falado agora, principalmente no mundo organizacional, e a gente fica, nossa, o que é consciência? Gente, consciência é informação, né? Então, eu sempre gosto de fazer muito essa analogia. Tem empresas que ainda não estão prontas para o nível de informação que uma constelação vai trazer. Então, às vezes, ela é um tiro de canhão. Então, durante essa entrevista inicial, eu consigo perceber, através de algumas perguntas, se a empresa ela tem pernas suficiente para sustentar um nível de informação que uma constelação pode trazer. Se eu percebo que ela ainda não tem essa estrutura, então a gente faz dinâmicas sistêmicas, roda exercícios sistêmicos, que são exercícios menores, né? Pontuais, e aí com o envolvimento de menos pessoas ou de pessoas chaves, e isso às vezes já ajuda muito, né? Sim. Então, e assim, quanto tempo pode levar um projeto? Acho que foi a Cris que perguntou aqui também. Depende, né? Eu tenho uma metodologia e eu gosto muito e eu falo muito assim, isso tanto no atendimento individual, quanto grupos e quanto consultoria sistêmica. Eu gosto de atender na seguinte abordagem. Imagina uma pizza com 8 pedaços. A gente não vai comer todos de uma vez só. Então, eu uso até a abordagem sistêmica para fazer uma priorização do que é importante ser trabalhado primeiro. Então, uma empresa que chega falando assim, eu estou com alto índice de inadimplência com os meus clientes. Vamos constelar esse departamento? Não. Vamos primeiro olhar de onde pode estar vindo esse alto índice de inadimplência e aí a gente começa a trabalhar departamentalmente ou funcionalmente em cada posição, né? Então, eu gosto de fatiar muito essas partes do sistema, porque às vezes uma intervenção que ela é pequena, mas muito bem feita, ela tem a potência de ter um impacto muito grande no todo, porque a sistêmica fala exatamente disso, o impacto de uma peça dentro do todo, dentro do sistema, que interfere na dinâmica geral de tudo, né? Ou seja, é muito um esforço menor, mas que vai trazer um resultado muito maior sem ter que mexer com muitas pessoas, né? Excelente, Ju. Nós estamos chegando 9 horas. É claro que a gente ficaria um tempão aqui, porém a gente sabe que já é um ritual, né? Nós falamos aqui em ritual em torno de 1 hora a live, então eu acho que a gente já podia ir indo para o final, né? Para os finalmente, como a gente fala. E aí eu gostaria que o Renê, né, falasse um pouco mais do nosso lançamento ao vivo em São Paulo, querido Renê, para a gente também já indo para o fechamento. E é isso. Vamos lá. Bom, deixando bem claro para todos vocês que este livro ele já existe na Amazon, né? Sim. Vocês podem ir atrás dele. Nós lançamos ele ano passado, final do ano passado, pela Amazon. Só que nós queríamos também trazer o físico para vocês. Sim. Até porque tem gente que gosta do online e tal, e tem gente que gosta de pegar, gosta de anotar, né? Que é o meu caso também. Eu prefiro a mídia física ainda, né? Eu não consegui migrar totalmente para o Kindle, né? Então, se vocês procurarem na Amazon, vocês vão encontrar nosso livro. E juntamos aí para trazer o livro físico para vocês no dia 25, né, deste mês, lá na Sociedade Brasileira do Direito Sistêmico, né? A Fabiana Quezada, né, vai nos oferecer o espaço, né? Até porque lá também se trabalha muito com a questão, né, das constelações organizacionais, então acaba sendo um ambiente congruente para o nosso lançamento, né? Vamos ficar mais ou menos das 16 até as 19 horas, né, para dar uma margem grande aí para as pessoas poderem chegar lá. Estaremos em Moema, tem lugar para estacionar, tem restaurante, quer dizer, quem quiser depois sair para jantar, é um ótimo local, tem muitos restaurantes diferentes lá. Provavelmente nós, depois do lançamento, nós vamos jantar em algum lugar, né? Então vai ser uma oportunidade para
encontrar colegas, encontrar amigos, conversar, trocar cartões e depois, né, cada um vai aproveitar um pouco da noite paulista, né? Principalmente vocês que vêm de longe, né? Vêm lá de Campinas até São Paulo, vamos aproveitar um pouco a noite de São Paulo também, né? Faz parte, é o ritual necessário também. Verdade, Renê. Eu queria também aproveitar, né, agradecer os nossos queridos, o Rúlio, que esteve presente aqui com a gente, ele fez o nosso prefácio com muito carinho, né? E é um prazer para nós, ele também é um dos especialistas em constelação organizacional. A querida Tati, né, que fez a introdução do nosso livro, que ela iniciou o movimento sistêmico com tanta maestria e que tem contribuído também para essas reflexões expansivas e sistêmicas. O nosso aqui querido Evandro, meu marido aqui, o cofundador, que também escreveu, né, estimulado pelo Renê, na perspectiva dele de engenheiro e diretor da inteligência de negócios, o quanto que ele leu 1000 vezes o nosso livro, né, junto também com a querida esposa do Renê, para nos ajudar com essa visão mais imparcial e com perspectivas diferentes. Então é um prazer, a gente sente que é um projeto lindo, né, que começou em 2020, lá na comecinho da pandemia. Para quem quiser assistir o nosso Fórum Sistêmico, tá no nosso canal do YouTube, que é Cristi, com CH Inteligentes. Tem o Fórum 1 e o Fórum 2, que a gente lançou também o e-book, né, o ano passado. E, por favor, aqui, quem não segue ainda a Ju, quem não segue o Renê, quem ainda não me segue, estamos aqui contribuindo para compartilhar conteúdos de diversas perspectivas e é um prazer muito grande receber vocês aqui com a gente nesse espaço. É um gato? É o gato do Renê? Até ele veio dar tchau aqui. Sim. Tá animado aqui a coisa, viu, gente? Ele falou isso do Alto de São Paulo e ele falou, então eu já também quero ir, né? Muito bom. Muito grata. Gente, foi um prazer. A Ju também, querido, quer fazer as suas palavras, querida Ju? Quero dizer que vai ser um prazer estar com vocês em São Paulo. Além do lançamento presencial, a gente vai ter o maior prazer em autografar livros que vão estar lá à venda. Verdade. A gente vai oferecer também um coquetel para os nossos amigos, nossos parceiros, apoiadores. E a ideia do evento é a gente falar um pouquinho mais sobre as constelações organizacionais, sobre os capítulos do livro. Então, a ideia do evento é a gente fazer uma introdução para quem estiver lá e depois abrir para celebrar esse momento, né, essa contribuição para o mundo das organizações aí. Vai ser um prazer estar com vocês lá. Ah, delícia, vai ser bom demais, gente. Eu, sinceramente, estou surpresa, né, com as pessoas que se inscreveram para estar com a gente, até para a gente ter uma noção do número de pessoas. Eu acho que é tanta vontade também de estar no presencial, de abraçar, de celebrar. E realmente, como o Renê falou, São Paulo é maravilhoso, né? Ainda mais ali Moema, já vamos jantar, vem gente de fora. Gente de fora que eu falo, né? Vem o pessoal que comprou passagem para mim, não é só de Campinas, né, São Paulo. Sim. Então é um prazer muito grande, né? Que delícia receber todos vocês e muito grata pelo momento aqui. A gente sabe que é véspera de feriado, nem sempre é tão fácil achar um momento, né, nas nossas agendas. E vai ser, para quem perguntou, vai ser sábado que vem, dia 25 de junho, a partir das 16 horas. Tem as informações todas aqui no meu Instagram, da Ju e do Renê, na Sociedade Brasileira do Direito Sistêmico, em Moema, São Paulo. Nós estamos chique total, só o Renê mesmo, viu, Renê? Para criar isso, adoramos. Muito bom, gente. Então, beijão, abração para todos. Obrigada, Renê, Ju. Sempre Obrigada, maravilhoso pessoal. estar com vocês. Até Obrigada, mais. Fogo. Obrigado, Bom gente. feriado. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Bom feriado.